Boa noite. Hoje a gente vai dar continuidade na leitura da Bíblia de Marcos 1, de 14 a 20. O início do ministério de Jesus e a vocação dos seus discípulos. Se você está chegando agora, é o primeiro vídeo do canal, assiste os anteriores para poder entender o que está acontecendo aqui na Bíblia. Então a gente tem o primeiro vídeo que é a pregação de João, né? O batismo de João. O segundo é o batismo de Jesus. E agora a gente tem o início do ministério de Jesus e a vocação dos discípulos de Jesus, para a gente entender aqui um pouco. Já deixa o like, comenta aí o que você está achando, alguma dúvida ou algo que possa agregar. Compartilha para alguém que você quer que entenda também um pouco mais a Bíblia. Tá bom? Vamos dar início à nossa leitura. A vocação dos primeiros apóstolos. Marcos 1, de 14 a 20. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependam-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galiléia, viu Simeão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhe disse: vinde após mim, e eu farei pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo o chamou. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Então aqui a gente começa a entender um pouquinho do início do ministério e a vocação de Jesus, né? Aqui a gente vai ter duas partes, né? A primeira é o que Jesus veio trazer para a terra e a escolha dos discípulos dele. Tá? Vamos ler aqui o versículo 14, que está escrito assim: ó. Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia. E por que João foi preso na prisão, né? Foi preso. Lógico, foi preso na prisão, né? Por que João foi preso? Porque ele acusou o governador Herodes daquele tempo, né? O tetrarca. Então, se a gente ler Mateus 14, 13 e 4, a gente entende um pouquinho melhor porque João foi 13, que aqui em Marcos ele não fala. Pois Herodes havia prendido e amarrado João e colocado na prisão por causa de Herodias, mulher de Felipe, seu irmão. Porquanto João lhe dizia não ter permitido viver com ela. Então, o João, que era uma pessoa muito forte, né, não tinha medo de nada, ele falou para Herodes que ele estava errado em ficar com a mulher do irmão dele. E o governador Herodes, que não gostava, né, daquilo ali, pediu para prender a João. Então, por isso João foi preso, porque ele acusou o comportamento errado de Herodias, que era o governador. Então, João era uma pessoa muito forte, ele não tinha medo de falar o que era certo. E assim a gente também deve ser. A gente deve falar o que está errado no nosso mundo. A gente deve apontar ali e falar: não, isso aqui está errado, isso aqui tem que mudar. A gente não pode abaixar a cabeça para o mundo, mesmo que sofra consequências. Então aqui João mostra como funciona um pouquinho também do ministério de Deus. Então a gente deve falar o que está errado, a gente não deve escalar. A gente deve mostrar para o nosso irmão o que pode melhorar, porque muitas vezes ele nem sabe que está errando. E se a gente se calar, não vai ter mudança de comportamento. Agora, quando a gente fala, pode acontecer do nosso irmão ficar bravo com a gente, mas a gente está fazendo a nossa parte de falar o que é certo. Tá? E assim, o mundo nunca vai aceitar, porque é contra-intuitivo do mundo. O mundo ele quer o prazer, a gente quer o que é certo. Então, uma coisa às vezes não combina com a outra. Tá bom? Então aqui foi esse o fato. O João ele foi justo, né, em falar, e Herodes não gostou e foi justo e prendeu João. Aqui também mostra que Jesus sabe esperar o tempo das coisas. Então Jesus ficou 30 anos quieto, né, no anonimato, poucas pessoas sabiam quem era Jesus. Então ele esperou, ele soube esperar esse tempo dele. Depois João pregava e ele ainda estava quieto, né, não falava nada para o mundo. E após isso ele batizou com João. E depois, só depois que João foi preso, ele começa o ministério, né? E teve também os 40 dias de preparação para começar o ministério dele. Então aqui Jesus vem mostrando que existe tempo para tudo. E às vezes a gente na nossa vida não quer respeitar esse tempo. A gente quer conseguir as coisas antes da hora. E Jesus mostra que não. Ele mesmo esperou 30 anos para poder começar o ministério dele. Imagina Jesus criança, né, com seus 12, 13 anos lá, louco para falar do pai dele, falar: nossa, gente, tem um negócio aqui que
é incrível, vocês têm que conhecer. E ele não podia, porque ele tinha que respeitar o tempo das coisas. Mas imagina, você vê muitas pessoas precisando que você fale aquilo e naquele tempo não era o tempo certo ainda de falar, então ele soube respeitar esse tempo. E é muito legal de pensar isso, porque Jesus ele tinha muito para falar, muito, mesmo novo, né? Tem uma parte até que ele tá falando do pai dele na igreja, mas ele poderia já ter começado o ministério antes, porque ele já conhecia o reino dos céus. Só que ele espera o tempo dele. Outra coisa interessante é que Jesus ele começa a ministrar em Galileia, que era um povo mais humilde, né? Jerusalém era o lugar onde tinha mais gente, mais a população mais bem, digamos assim, de vida, mais ou menos hoje assim comparado com São Paulo. E Jesus ele começa a ministrar na Galileia, mais ou menos comparado aqui com o Nordeste aqui, né? Com pessoas mais humildes, pessoas que precisam mais dele. Então ele começa a ministrar ali, onde as pessoas buscavam mais ele, né? Precisavam mais dele e esperavam mais dele. E por isso tem uma conversão também um pouco mais facilitada, digamos assim, porque o pessoal estava esperando isso. O pessoal ali estava vendo tempos difíceis. Eles eram cobrados impostos, né? Então nem dava para comer, se alimentar, viver direito. E então Jesus começa a ministrar por lá, pela Galileia, e ele prega o evangelho do reino de Deus. Então ele vem para falar sobre o reino de Deus que virá. Aqui é muito legal de ver uma coisa, que Deus, né, ele usou profetas para falar que João viria, e se cumpriu. Depois João é um profeta que falou que Jesus viria, né, o Messias viria, e Jesus chegou na terra. E agora Jesus vem falar do reino de Deus que vai chegar na terra. E a gente não tem nem como duvidar, porque tudo que Deus falou no passado se cumpriu. Ou seja, tudo que ele falar para o futuro vai se cumprir. Então, infelizmente, o Apocalipse vai chegar e, felizmente, o reino dos céus também vai chegar para a gente. Então, a gente deve esperar esse reino dos céus. A gente tem que acreditar no que Jesus falou e saber que ele é a nossa salvação, porque ele desceu dos céus para falar dos céus. Ele traz os céus para a gente. Ele passa a visão de quem é o Pai. Então, assim, a gente tem que acreditar nele. Não tem como não acreditar em Jesus. Não tem como, né, não aceitar ele como nosso único Salvador, né? Porque ele desceu dos céus para nos salvar. Isso é muito legal. Então ele vem enunciar quem é o Pai, quem é o reino dos céus, quem é o reino de Deus, como que funciona. Então Jesus ele vem trazendo isso. E Jesus vem pregando: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Ou seja, o tempo da espera do Messias, né? Teve os 40 anos que ficou sem pregação, depois veio João e agora o Messias chegou. Isaías já pregava isso. Então ele fala: o tempo está cumprido. Então o que Deus falou, né, que ele dizia que o Messias viria, já se cumpriu. E o reino de Deus está próximo. Arrependa-se e creia no Evangelho. Aqui ele traz a mesma mensagem que João, que a gente, seres humanos, devemos se arrepender do pecado. A gente deve, quando conhece Jesus, né, deixar o que a gente era para trás e começar a viver uma vida nova com Jesus. Não adianta querer buscar a Deus e não se arrepender dos nossos pecados. Isso não vale nada. Então a gente deve se arrepender dos pecados e mudar o nosso comportamento, buscar mais a Deus, né, para poder também. E em cima, né, no outro vídeo que eu fiz, a gente vê como vencer o pecado, que é com oração em Jesus, é proximidade do Pai. Se eu não estiver próximo ao Pai, se eu não estiver próximo a Jesus, eu não consigo vencer o pecado, porque infelizmente nossa carne é fraca. Então aqui ele vem trazendo isso. Arrependa-vos e creia no Evangelho. Então ele fala: acredite que o reino de Deus vai vir. Acredite que existe um mundo melhor do que esse que vocês estão vivendo. Acredite que lá vocês não vão passar fome, vocês não vão ter perda de familiares, vocês não vão ter tristeza, não vai ter choro. Então acredita que vai ter um lugar bom para vocês. Acredita que existe um lugar melhor do que esses que vocês vivem hoje. Mas arrependa do pecado que vocês têm hoje. Por quê? Para você participar de um lugar melhor, você tem que ser uma pessoa melhor. Não tem como chegar num lugar melhor sem ser uma pessoa melhor. Então, assim, não tem como eu subir, vou dar um exemplo de empresa, subir de cargo se eu não for um funcionário melhor, para estar preparado para aquele cargo. Não tem como eu passar de ano na escola se eu não aprendi o que esse ano me ensinou. Então tudo na vida é assim, eu devo ser melhor para chegar onde eu quero. E aqui ele fala: para participar do reino de Deus, eu tenho que me arrepender dos pecados, eu tenho que me converter. E eu tenho que também ajudar na busca para outros irmãos. Então eu me arrependo
e busco outros irmãos para fazer parte também. Não adianta nada só me arrepender, ser algo só para mim, que é algo maravilhoso. Então a gente tem que buscar outras pessoas. E aqui Jesus vem trazendo isso, o arrependimento e a crença no Evangelho, né? E a vontade do Pai que é trazer gente pro reino de Deus. Aqui também mostra a fé, né? E como que funciona a fé? Arrependa-vos e crede no Evangelho, ou seja, tenha fé no Evangelho. Então, como que eu mostro que eu tenho fé? É quando eu tenho uma mudança de comportamento. Então, para ter fé, eu preciso mudar meu comportamento. Eu tenho que deixar a pessoa que eu era para trás e ser a partir dali uma pessoa nova. E é muito disso. Então, assim, muitas pessoas quando tem essa conversão vão te julgar, falar: "Ah, mas você não era assim. Ah, mas ó, agora quer ser santo." E de verdade, deixa as pessoas falar, é normal. Mas você tem que ter essa mudança, você tem que ter essa consciência de que quem você era morreu. A partir do momento que você conhece Jesus, você é uma nova pessoa. A partir do batismo, você é uma nova pessoa. E quem quiser julgar, que julgue. Mas o único julgamento que a gente deve temer é de Deus. Então, assim, arrependa dos nossos pecados, aprenda o Evangelho, leia a Bíblia, jejue, ore, sabe, para poder conseguir chegar lá no reino de Deus, porque é um lugar bom, é perfeito e agradável. É o lugar que a gente sempre sonhou. Hoje aqui a passagem que a gente tem na Terra é mais ou menos a passagem de Jesus no deserto, né, que sofre as tentações, passou fome, tristezas ali no deserto. E hoje a gente vai passar por um tempo de tristeza, digamos assim, mas para alcançar o lugar bom. Então, arrependa-se e creia no Evangelho de Deus. Dando continuidade aqui, versículo 16, Jesus, andando no mar da Galileia, viu Simeão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E por que ele começa a chamar pescadores? Quando a gente para pensar, quem que eram os pescadores? Eram pessoas perseverantes, pessoas que tinham fé. Porque se eu não tenho fé, eu não enfrento o mar. Imagina só, vou sair da minha casa, deixar minha família para trás, né, para ir para o mar, buscar peixes, e eu vou enfrentar às vezes tsunami, enfrentar muitas coisas perigosas, né, um mar revolto, trovões, enfim, muitas coisas. O barco poderia quebrar também e afundar. Então, assim, a primeira coisa que eles têm é muita fé no trabalho deles. E por isso que o primeiro ponto Jesus traz ele, porque precisamos ter fé no Evangelho. Porque muitas vezes a gente não vai conseguir mostrar no já, vai ser algo para o futuro. Então a gente precisa ter essa fé, essa convicção. Outra coisa também, eles são pessoas perseverantes, eles precisam jogar rede, puxar rede, às vezes não vai ter peixe, jogar de novo e puxar de novo e não vai ter peixe, precisa jogar de novo e puxar de novo e às vezes não vai ter peixe e continuar até conseguir pegar algum peixe. Assim também é no mistério de Deus. Às vezes a gente vai falar, ensinar para a pessoa não vai aprender. E aí a gente puxa, para um pouco, conversa mais um pouco, joga de novo, a pessoa não aprende, você volta. E assim devemos ser. Então Jesus pegou pescadores porque sabiam da fé que eles tinham, sabiam que eles poderiam insistir. E outra coisa, eles não teriam medo do mar, né? Eles não teriam medo dos perigos. Não que eles não sentissem medo, mas eles conseguiriam ir além do medo. Então eles sentiriam medo, mas eles dariam continuidade, eles não parariam por causa do medo. Então Jesus traz pescadores para fazer o ministério dele, né, os seus primeiros discípulos, por causa disso, para enfrentar o medo. Porque imagina chegar numa cidade e falar que Jesus era o Messias, e as pessoas às vezes te julgar, querer tacar pedra em você, ou um exemplo que aconteceu com João, quando João falou: "Ei, Herodes está errado, Herodes quis prender, quis matar", e a gente não pode ter esse medo. A gente tem que achar que isso aqui é só uma passagem para um lugar melhor. Então, assim, a gente tem que enfrentar o medo nosso. Então, por isso que Jesus chama os primeiros discípulos, porque eles enfrentam o medo sem ter medo, digamos assim. Não que eles não sintam medo, mas eles conseguem enfrentar o medo. Além disso, pessoas que deixam todo dia a sua família em casa para ir buscar alimento para a população, dinheiro e sustento para a família. Então, já eram pessoas que às vezes viviam afastados da família, não que eles não amassem, não que eles não quisessem cuidar, mas já viviam um pouco afastados da família. E por isso também Jesus traz eles. E outra coisa que é bem interessante de ver, porque é o da rede. Porque eles jogam a rede, mas existia um tempo para parar. Igual está escrito aqui, ó. E passando ali um pouco mais adiante, né, no 19, viu Tiago,
filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando a rede. Então existe o tempo de eu jogar a rede, mas existe o tempo de eu me acalmar e consertar a minha rede. Ou seja, parar um pouco, refletir, orar por mim, né? Não adianta ficar só na busca por outros e acabar me perdendo nesse ministério. Então, assim, existe o tempo de eu buscar outras pessoas, mas tem um tempo de eu parar, conversar comigo mesmo, melhorar eu, estudar, ler a Bíblia, ter um contato com o Pai. Porque senão não adianta, você se perde achando que é uma pessoa melhor, superior às outras. Igual acontece muito nas igrejas hoje em dia, infelizmente. Alguns acham que já está salvo por estar ali e não é bem assim. Então, assim, existe o tempo de jogar rede, mas existe o tempo de consertar. Por isso também Deus chama e fala, eu farei vocês pescadores de homens, né? Porque é mais ou menos a mesma coisa. Vocês vão pescar, em vez de peixes, agora pessoas para o reino de Deus. E outra coisa bem legal nessa aqui, deixa eu só ver aqui onde eu anotei. Peixes era algo importante para a sobrevivência ali do tempo. Então eles pescavam algo que daria sobrevivência para as pessoas, ou seja, alimento para as pessoas. E a palavra de Deus é alimento para a nossa alma. Então, assim como eles pescavam peixe para as pessoas daquele tempo, para dar alimento, para dar sobrevivência, que é algo que aquele tempo é super importante, hoje também é importante falar da palavra, dar alimento. Porque quando a gente não fala da palavra de Deus, muitas pessoas ficam tristes, se decepcionam, não se convertem, então torna o mundo algo pior do que já é. E falando da palavra, trazendo pessoas para mais próximo de Deus, o mundo vai ficando cada dia um pouco melhor. Não que ele melhore 100%, mas cada pessoa convertida traz um pouco mais de, digamos assim, uma água fresca para o mundo. Então por isso também Jesus tem essa visão dos pescadores, por isso que ele traz pescadores. E é muito interessante de ver isso, né? Outra coisa que é bem interessante é que Jesus traz, primeiramente, nos apóstolos, duas duplas de irmãos, né? Tiago e João, que era irmão, e Simeão e André, que era irmão. E se você for ler a Bíblia, tem até uma explicação por que ele faz isso, né? Primeiro é Provérbios 27:17, que está escrito assim, ó. Como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Ou seja, um irmão ia falando do outro, ia fortalecendo o outro, ia melhorando o outro, ia ajudando o outro. Por isso a gente precisa estar em comunhão nas igrejas, nas nossas casas, falar para nossas esposas, para os nossos maridos, para os nossos filhos de Deus, precisa ter essa comunhão. Por isso ele traz irmãos, porque um ajuda o outro a manter firme, a continuar na fé, porque sozinho provavelmente a gente pode cair. Agora, quando tem alguém para fortalecer, a gente se torna muito mais forte. Outra parte está escrita assim, ó, Provérbios 17:17. Está escrito, um amigo ama todos os momentos e o irmão na adversidade. Então, assim, um amigo vai te amar nos momentos bons, mas o irmão vai estar ali mesmo num momento difícil, num momento de luta. E por isso que talvez Jesus traz dois irmãos, porque é para um fortalecer o outro, né, sempre. E os outros discípulos, vendo isso, também vão se fortalecer. Provérbios 18:24 está escrito assim, quem tem amigos pode chegar à ruína, mas existe amigos mais apegados que é um irmão. Ou seja, se eu tenho só amigos, né, colegas hoje em dia que a gente fala, eu posso chegar à ruína, à tristeza, porque eles estão ali só para se aproveitar, digamos. Agora, quando a gente tem um amigo fiel, um irmão, ele vai estar ali num momento difícil, então vai dar conforto para a gente. 1 a João, né, 1 João 2:10 está escrito assim também, ó. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Então aqui mostra também porque Jesus escolheu irmãos, porque é para um fortalecer o outro, para um manter o ministério do outro, porque Jesus não ia estar o tempo todo com eles, Jesus já sabia disso. Então ele escolhe irmãos para fortalecer um ao outro, para dar continuidade no que ele queria, para quando um desanimar, ter o outro falar, não irmão, não é assim, vamos, continua, vem comigo. E o outro ia se animar. E quando o outro desanimar, ia ter o outro para fortalecer. Então Jesus traz esses dois irmãos para um fortalecer o outro, né? E Jesus fala, vinde após mim e eu farei os pescadores de homens. E deixando logo suas redes, o seguiram. Então aqui a gente já vê que é de imediato. Quando Deus chama, a gente não pode dar desculpa. A gente não pode falar, depois eu vou. Mas eu estou ocupado agora. Não, é para já. O ministério de Deus é para já. Servir a Deus é para agora. Não tem essa, daqui a pouco. Não, é para agora, é para já.
Então Jesus chama eles porque sabiam que eles iam atender o chamado naquele momento, porque não tinha tempo para esperar. Então Jesus chama e eles vêm. Então assim, servir o ministério é para já, é para agora, é o tempo todo. Não dá para deixar para amanhã. Ah, amanhã eu falo de Deus com meu amigo, amanhã eu me arrependo dos meus pecados. Não, tudo é para já, é para agora, porque é chegado o tempo de Deus. E mais para frente na Bíblia a gente vai ver que o tempo de Deus vem como ladrão. Então a gente nunca sabe. Então talvez se a gente deixar para amanhã, não se cumprirá. Então a gente tem que cumprir no hoje. E aqui dando continuidade, né? E seguiram. E passando ali um pouco mais adiante, Tiago, João, filho de Zebedeu. Você pode olhar que ele fala duas vezes que é filho de Zebedeu, né? Em 19 aqui, filho de Zebedeu. No 20 também, e eles deixando seu pai Zebedeu no bar com os empregados. Por que ele cita duas vezes Zebedeu? Porque naquele tempo Zebedeu era uma pessoa importante, provavelmente também rica. Tá? Se a gente estudar um pouquinho, vai ver que provavelmente Zebedeu, quem financiava as idas de Jesus, né? Quem pagava ali para ter comida, alimento, roupa. Então Zebedeu era o que financiava. E a casa de Zebedeu se converteu a Jesus. A mulher de Zebedeu servia a Jesus, mas para frente a gente vai ver ela. E os dois filhos. Então a casa de Zebedeu servia a Jesus. E por isso também, e ele era uma pessoa importante, era rico. Então Zebedeu ficou ali com os empregados para ter sustento, ou seja, para poder financiar, e os filhos foram ajudar na palavra. Isso é muito interessante de ver, né? Que aqui, mesmo Tiago e João tendo uma vida boa, né? Porque provavelmente o pai era rico, na hora que eles ouviram de Jesus, falou, velho, não tem como eu continuar nisso aqui, vamos. Então eles acreditam. Eles não esperaram e deram desculpa, né? Igual muita gente conhece a história do jovem rico, que Jesus chama para fazer parte do ministério e ele fala, mas eu sou rico, não tem como não. Então aqui dá para ver que Tiago e João, eles abandonam tudo para seguir Jesus. E a melhor escolha que eles fazem. Porque após isso, traz algo bom para eles, né? Traz o reinado para eles e algo bom para a gente também. Então quando Jesus nos chama, não é só pelo nosso benefício, mas é para os outros. Então, Tiago e João provavelmente hoje está no céu, né? Junto com o Pai. E eles estão convertendo muitas pessoas, ajudaram muitas pessoas. Eles começaram, né, o cristianismo, digamos assim. Então, quando Jesus nos chamar, a gente tem que atender de imediato e tem que entender que é o melhor para a nossa vida. Porque a gente vai poder fazer parte do reinado de Deus, que é perfeito. Agora, se a gente não atende esse chamado, fica difícil, tá? Então, é muito disso que se trata. Quando Jesus chamar, a gente tem que cumprir o ministério. E hoje, assim, Jesus vem fazendo o evangelho, convidando eu e você para fazer parte. Eu e você para ter essa mudança. Eu e você para se arrepender. Eu e você para se converter a Deus. Então, a gente precisa atender o chamado. A gente precisa falar de Jesus. A gente precisa entender e se arrepender dos nossos pecados. A gente precisa, para fazer parte do reino de Deus. O reino de Deus é bom. Tudo que a gente sofre hoje não vai sofrer mais quando chegar esse tempo. Então a gente precisa se converter para ver esse tempo chegando. E assim, o tempo é para amanhã, é para agora. Então a gente precisa se converter no agora, no já. Não deixar nada para amanhã.